Oi, gente! Vou continuar hoje, com o último vídeo sobre cirurgia bariátrica e hoje eu vou falar do acompanhamento pós-operatório, Esse acompanhamento que é extremamente importante para o paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica. Então, quais são as preocupações médicas, os cuidados de saúde que esse paciente deve ter? O que eu, como endocrinologista, devo fazer com o meu paciente que se operou, que foi submetido a esse procedimento? Então, em primeiro lugar, é preciso lembrar e reforçar essa necessidade do acompanhamento do paciente para o resto da vida, tá? Então, é um paciente que vai precisar ter sua equipe de cuidados, em saúde para o resto da vida, desde retornos regulares com o cirurgião, isso é mais frequente no início, depois isso vai sendo espaçado ao longo do tempo. É fundamental que ele também mantenha o acompanhamento com o médico endocrinologista, com o nutricionista, com o psicólogo, e que mantenha essa mudança de estilo de vida que eu já venho falando aqui nos outros vídeos. E o que é que cada um deles é responsável? Que tipo de complicações a gente deve prevenir? A gente tem esse olhar para prevenir no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Então, em primeiro lugar, a gente quer prevenir as carências nutricionais, as deficiências nutricionais em virtude dessa dificuldade maior de absorção e dessa perda de peso rápida que o paciente fica submetido. Então, gente, o nutricionista, o endocrinologista e o cirurgião estão em conjunto habilitados para tratarem essas carências nutricionais e esses pacientes precisam repor vitaminas e minerais ao longo da vida para evitar essas carências. Isso é individualizado de pessoa para pessoa, mas via de regra, algumas vitaminas e minerais estão sempre carentes nesses pacientes. E aí aqui eu vou reforçar as carências nutricionais mais importantes. Então, a primeira delas é o déficit proteico. Então, o paciente que faz cirurgia, como ele tem esse controle de saciedade muito precoce e às vezes no começo, até se adaptar, ele pode ter uma dificuldade maior de deglutição, ele precisa mastigar mais o alimento. São pacientes que às vezes começam a evitar o consumo de proteínas, o consumo de carne, de peixe, de ovos, frango. E é fundamental que esse consumo de proteína seja adequado, E se esse paciente não consegue deglutir, principalmente nesses primeiros dias pós-cirurgia, que isso seja suplementado. Existem hoje suplementos de proteína, tanto animais quanto de origem vegetal, que podem ajudar esse paciente a não ter, a não sofrer dessa carência desse nutriente tão importante para essa recuperação pós-operatória, para garantir a perda de peso também no longo prazo, para garantir a diminuição da perda muscular que acontece com essa perda de peso intensa. Outras carências nutricionais que a gente vê muito no dia a dia, Vitamina B12. Esses pacientes têm dificuldade na absorção da vitamina B12 pela exclusão mesmo do estômago. E a vitamina B12 precisa de um componente gástrico para ser bem absorvida, então são pacientes que precisam repor essa vitamina B12, na maioria das vezes de maneira injetável ou também sublingual, é uma outra forma de reposição. A gente precisa ficar muito atento à carência de cálcio e vitamina D. Às vezes, no pós-operatório, esses pacientes desenvolvem intolerância à lactose e reduzem bastante o consumo de leite e derivados. E a gente precisa suplementar esse cálcio, porque senão o organismo vai retirar esse cálcio do nosso esqueleto, do osso. E aí esses pacientes têm mais chance de evoluir com osteoporose, caso essa suplementação não seja feita, O osso ele vai se enfraquecendo pela retirada de cálcio, pela falta dessa suplementação. Importantíssimo suplementar também vitamina D, já que a vitamina D dos alimentos ela fica realmente com a absorção prejudicada, e a vitamina D é fundamental para que esse cálcio seja bem absorvido e para que essa saúde óssea seja mantida no acompanhamento. As mulheres em idade fértil, especialmente as mulheres em idade fértil, ou seja, as mulheres que têm ciclos menstruais regulares, elas perdem muito ferro, nesse período dos ciclos menstruais, nesse período da menstruação.
E aí quando a gente junta esse fator de perda menstrual mais o fator da dificuldade de absorção, essas mulheres podem desenvolver anemia por deficiência de ferro. Então é fundamental que esse ferro seja visto e reposto de acordo com as necessidades de cada um, tá? Existem outros minerais que podem necessitar dessa reposição, isso é visto individualmente. Normalmente esses pacientes precisam manter o uso de polivitamínicos por toda a vida. Tirando um pouco desse olhar de carência nutricional, a gente precisa também acompanhar as doenças crônicas desses pacientes. Então, como eu falei nos vídeos anteriores, a perda de peso que a cirurgia bariátrica traz pode melhorar significativamente as condições de saúde desse paciente. Então, eu posso ter um paciente que tem uma hipertensão descontrolada e que precisava usar 3 medicamentos para pressão e de repente a pressão dele começa a baixar muito rápido e esse paciente não precisa mais nem de medicação. Então, a equipe médica precisa estar atenta a essas mudanças de necessidades terapêuticas. Isso também acontece com diabetes, né? Não é incomum, pelo contrário, é muito frequente um paciente com diabetes, às vezes usando múltiplas medicações, inclusive insulina, sair da cirurgia já em uso de praticamente nenhum hipoglicemiante, tá? Então a gente precisa ficar atento a essas necessidades e mudar, acompanhar essa mudança de peso, de alimentação com as mudanças terapêuticas necessárias. Além disso, gente, a gente precisa acompanhar do outro lado o risco do reganho de peso. Então, nós endocrinologistas ficamos muito atentos com essa questão do reganho de peso após a cirurgia bariátrica. Normalmente, no primeiro ano, segundo ano de tratamento, logo após a cirurgia, é a fase onde aquele paciente perde bastante peso. E após esse intervalo inicial, começa a vir à tona esse reganho de peso, né? E o reganho de peso, ele é relativamente comum e um percentual desse reganho é inclusive aceitável, né? Um reganho que faz parte mesmo da história, né, natural da cirurgia bariátrica. Mas existe um limite aceitável desse reganho e é papel mesmo da equipe que acompanha identificar esse reganho, né, quando ele é intenso e mobilizar esse paciente a retornar, né, a perda de peso junto talvez do tratamento clínico quando necessário. Então nada impede de após a cirurgia bariátrica a gente usar medicamentos para ajudar esse paciente a perder peso. Isso não existe contraindicação, então a gente pode também lançar mão do tratamento clínico com medicamentos para ajudar na perda de peso para esse paciente que está sofrendo de reganho pós-cirurgia bariátrica, mais uma vez reforçando a necessidade de engajamento com a mudança de estilo de vida, tá? Então, todo esse acompanhamento é feito no pós-operatório. A equipe de psicólogo precisa estar atenta, né? Um psicólogo precisa acompanhar esses pacientes, porque acontecem mudanças muito intensas na vida desses pacientes. Essas mudanças podem trazer, de repente, alguma dificuldade de adaptação e isso desenvolver, às vezes, até depressão, né? Tristeza, falta de você se reconhecer, assim, dificuldade em se reconhecer, né, nesse novo estilo de vida, nesse novo corpo, nesse novo peso. E isso precisa ser acompanhado por um profissional adequado, tá? Por um profissional competente que ajude mesmo a lidar com todas essas questões. É isso, gente. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, tá? Se tiverem também algum comentário ou alguma pergunta, podem escrever que a gente vai tentando, como sempre, esclarecer por aqui, ok? Obrigada, até mais!